Olá, vamos comentar hoje a prova da Unicamp, em o segundo dia de prova, e hoje com uma das matérias sendo Geografia. Bom, se a gente comparar com a prova do ano passado, nós tivemos 5 questões de Geografia clássica, né? E uma mudança que vem acontecendo de alguns anos para cá no Unicamp, que foi mantida uma presença de questões relacionadas à Geografia Física, tanto do mundo quanto de Brasil. Então, nós tivemos 2 questões, uma de pedologia, uma questão clássica, em que o primeiro item pedia para vocês darem os fatores naturais que ajudam na formação do solo, clima, relevo, tempo, tipos de rocha e organismos vivos. E na segunda parte, dizia se o ser humano poderia interferir na formação de um solo. Sim, ele pode interferir. E como? Através de ações que podem levar a acelerar a degradação e a erosão, então prejudicar a pedogênese, ou através de práticas que protejam o solo, práticas conservacionistas, onde ele vai favorecer a pedogênese, ou seja, a formação do solo. E uma questão de Brasil relacionada, uma questão clássica relacionada a uma região geomorfológica importante do país, que é o Vale do Paraíba. Como é que o Vale do Paraíba se formou? E ele se formou por meio de 2 processos. Uma orogênese antiga, do pré-cambriano, onde você vai ter certo sorgimento e o rebaixamento de 2 regiões, formando aquela estrutura de Horst e Graben, e a hipirogênese, que vai fazer parte desse processo de sorgimento e rebaixamento de grandes extensões de terras. E a letra B, outra questão clássica: que tipo de recursos naturais pode se encontrar numa bacia sedimentar? Os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Então, 2 questões de geografia física, uma de pedologia e uma de relevo do Brasil e de recursos minerais brasileiros, mais clássicas, que estão dentro daquilo que se espera que um aluno domine para enfrentar uma prova de geografia. Também tivemos uma questão de atualidade ligada ao Estado Islâmico, mais uma vez o Estado Islâmico aparecendo numa prova de vestibular, e relacionada aos curdos. Então, eles pediam para que você, na primeira parte, dissesse quais são os países onde a comunidade curda está presente no Oriente Médio: Irã, Iraque, Síria e Turquia. E o que eles almejam, os curdos? Eles almejam formar uma pátria, um Estado nacional, o Kurdistão. E depois eles pediam 2 características do Estado Islâmico, certo? E quais os países onde ele estava estruturando o seu califado. Bom, o Estado Islâmico é um grupo fundamentalista, então uma das características é a formação de um Estado teocrático, guiado pela Sharia, e também tem uma postura antissecular e anti-ocidental. E os 2 países em que ele está estruturando o califado são a Síria e o Iraque. Então é uma questão tranquila para vocês responderem, não só porque ela foi muito tratada dentro do desenvolvimento da matéria, mas principalmente porque o Estado Islâmico ficou na mídia o ano todo, certo? Depois nós tivemos uma questão sobre o espaço aéreo brasileiro. Era um mapa que mostrava o espaço aéreo brasileiro, e na primeira pergunta pedia para você explicar por que o espaço aéreo brasileiro estava centralizado em 2 cidades, Brasília e São Paulo. Brasília porque é o centro político e administrativo do país, é o centro de poder. E São Paulo porque é o centro econômico e financeiro e é a cidade de caráter global do país. E na letra B pedia para você fazer a relação da distribuição do espaço, como o espaço aéreo brasileiro estava concentrado, e a regionalização, a formação do espaço brasileiro. Para você fazer essa relação. E a relação é porque o espaço brasileiro se estruturou no modelo centro-periferia. E o espaço aéreo brasileiro também mostrava uma concentração centro-periferia, com uma maior concentração desse espaço aéreo na região litorânea, que é a região mais populosa, mais povoada e mais rica do país. E a questão que talvez tivesse um maior grau de dificuldade pelo item A dela, é uma questão relacionada à América Latina e relacionada a 3 países latino-americanos: Bolívia, Argentina e Chile. E estava relacionada a um recurso natural abundante nesses 3 países, que é o lítio. Então ele fazia um pequeno texto falando sobre o lítio, a importância dele, e perguntava para você dizer, falava que o lítio se formava em regiões salares. E aí ele perguntava para você explicar como as regiões salares se formam. Então esse item é um pouco mais complicado. Bom, eu espero que você tenha conseguido relacionar a palavra salares com sal,
Porque regiões salares são regiões com grande concentração de salinas, de sais, grandes bacias sedimentares, onde se acumularam sais. E eles se formaram a partir de um movimento de orogênese, que formou as grandes bacias, e ali se isolou parte do Oceano Pacífico, quando a Cordilheira dos Andes se formou. E aí os lagos isolados, devido ao domínio do clima árido e semiárido da região, a evaporação intensa, formaram-se grandes concentrações salinas. E a segunda era para você dizer como o lítio era explorado na Bolívia e no Chile. No Chile, a exploração é por meio de concessões a empresas do setor privado, enquanto na Bolívia a exploração é por meio do Estado. Tá? Então vejam, é uma prova clássica, assuntos clássicos, onde o maior grau de dificuldade estava exatamente nessa questão sobre a América Latina e principalmente para exigir do vestibulando que ele soubesse como é que se formavam as grandes regiões salinas, onde se formam as grandes reservas de lítio. Não é? Então esse era o grau maior de dificuldade. Todas as outras questões de domínio de um aluno que vai prestar vestibular são partes da matéria que ele tem que dominar, talvez um grau maior ou menor de dificuldade para colocar no papel a resposta. Mas mesmo assim, perguntas bem diretas, poucas questões para você explicar, não é? O que também fugiu um pouco do padrão Unicamp, que é uma prova normalmente mais detalhista, certo? Então eu espero que vocês tenham feito uma boa prova.